Espero que estejam todos bem dispostos. Pá. Há razões para isso. É sexta-feira e está um dia excelente. Queria começar por agradecer à Nortécnica o convite que nos fez para estarmos cá hoje presentes. Antes de mais, as apresentações. Eu chamo Paulo Moreira e sou o responsável da Delegação Norte da Ovo Betterman. Queria também apresentar-vos o meu colega Luís Pinto, do nosso Departamento Técnico, que é o responsável pela formação na Delegação Norte e por essa razão será ele a conduzir e a apresentar este seminário. Dúvidas que entretanto surjam, registrem-nas por favor e coloquem-nas no final da apresentação. Teremos todo o gosto em esclarecê-las no final. Hoje, como é do vosso conhecimento, iremos abordar a temática da proteção contra descargas atmosféricas e subtensões, nos vários subcapítulos que a compõem, desde as proteções internas, onde vamos abordar as terras nas fundações, terras em anel, as próprias derivações e a captação das descargas atmosféricas. Iremos tentá-lo fazer de uma forma o mais pragmática possível, com alguns exemplos práticos. E vamos abordar também a questão da proteção interna, com as questões da ligação equipotencial e com a questão também da proteção com descarregadores de subtensão. Espero que o webinar corresponda às vossas expectativas. Dúvidas, mais uma vez, registrem-nas, por favor, e coloquem-nas no final da apresentação. A todos, desejo um bom seminário e até já. Vou passar então a palavra ao meu colega Luís Pinto para dar início então ao seminário. Ora, com licença. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos então dar início. As restantes apresentações o Paulo já fez. Penso que não é necessário perdermos mais tempo. Pronto, hoje estamos aqui para falar sobre proteção contra as descargas atmosféricas. Este é um tema que possivelmente e futuramente vão ouvir falar muito dele nos próximos tempos. Porque, para terem uma ideia, até agora não havia e não há qualquer tipo de regulamentação em Portugal sobre este tema e, no entanto, neste momento está a ser criada a legislação para que daqui para a frente isso não fique em claro, esta questão dos para-raios. E por isso é importante também estarmos aqui hoje e certamente que de futuro vamos cada vez mais iniciar dar início a este tipo de formações para que todo o mercado esteja mais esclarecido e esteja mais competente para executar este tipo de instalações, porque vão haver fiscalizações no futuro que agora ainda não existem. Não é? Pronto. Falando da apresentação propriamente dita, hoje vamos falar sobre proteção externa contra raios, ou seja, vamos dividir o tema em dois, proteção externa e proteção interna. Dentro da proteção externa, nós podemos incluir a reterras, podemos incluir as baixadas e o sistema de captação. Depois, na parte interna, estamos a falar dentro do edifício, o que é que nós temos? Temos as ligações equipotenciais e temos os descarregadores de subtensões que fazem esta proteção interna. Em termos de ovo, o que é ovo? Penso que todos conhecem a ovo. A ovo, só aqui um facto curioso, entre aspas, este ano faz 25 anos. Infelizmente não nos foi permitido, ou não nos vai ser permitido festejar como a data merece, mas fica ao registro, não é? Em Portugal a ovo faz 25 anos. Em termos de catálogos, também penso que todos conhecem, mais ou menos. Temos 7 famílias de produtos, que é o sistema de ligação e fixação, que é o BBS. Temos o sistema de proteção contra raios e subtensões, que é aquilo que nós estamos a falar hoje. Temos o caminho de cabos. Temos depois também uma gama de produtos antifogo, onde estão incluídos os caminhos de cabos antifogo, selagens, caixas de derivação antifogo. Depois a gama LFS, que são as calhas técnicas, em aço, em PVC, tudo isso está incluído neste catálogo. Depois temos o catálogo da aparelhagem, e aqui falamos da aparelhagem para calhas técnicas e para sistema de chão, para caixas de espalhamento. E por último, temos
então o catálogo de sistemas de chão ou caixas de pavimento. Mais uma informação importante é que há coisa de um ano, talvez, o nosso site foi renovado, com muito mais informação. O site, efetivamente, não estava adequado às necessidades deste momento do mercado. Neste momento, o nosso site já nos permite tirar praticamente todos os catálogos e folhetos, dados BIM, também, muito importante, certificados e declarações. Basta colocar o código no campo de pesquisa, para cada um dos produtos temos acesso à ficha técnica, certificados de conformidades, os BIMs e o respectivo catálogo. Assim como também a vídeos, onde podemos ver instruções de montagens de alguns dos produtos. Passando então para o tema propriamente dito, para o sistema de ligação à Terra. O que é isto, ou o que é que quer dizer, qual é que é a definição de uma ligação à Terra? O que a norma nos diz, e a definição da norma, é que o sistema Terra é a totalidade de ligações e equipamentos elétricos usados para aterrar uma rede, um sistema ou um equipamento. Também tem como definição que seja um elemento condutor que está embebido no solo ou noutro meio condutivo específico que esteja em contacto direto com a Terra. Pronto, basicamente toda a gente sabe isto, não é? É o básico, digamos assim, mas isso é uma definição mesmo que está na norma IEC 650. Mas para que serve, ou para que é que temos que ter uma rede de terras num edifício? Quando temos o para-raios, como é óbvio. A principal é escoar as correntes de raio na Terra, ou seja, permite-nos encaminhar as correntes de raio na Terra, dispersá-las na Terra. Outra função importante de uma rede de terras é a ligação equitencial entre os condutores de baixada. Isto é muito importante, por vezes isto é um erro que se comete e não se faz isso, e mais para a frente já vamos ver o porquê. Basicamente é ligar todos os elétrons verticais que nós temos, ligados às baixadas, interligá-los. Devem ficar todas as baixadas devem ser equitencializadas. E também evitar ou minimizar o risco de choque elétrico e fogo devido às falhas de isolamento, que é isso que pode acontecer se existirem diferenças potenciais numa instalação elétrica. Então, o que é que nós esperamos de uma rede de terras? Ou seja, a principal função e o que nós esperamos é proteger a vida, não é? A vida humana e tudo o que diz respeito. Depois, esperamos que a nossa rede de terras tenha uma baixa resistividade, não é? Para que o caminho para a Terra dessa descarga atmosférica seja o mais fluido possível e que não tenha resistência para se dispersar a Terra. Depois também tem como função, ou deve, permitir um bom funcionamento dos dispositivos de proteção. Deve também, quando projetamos o sistema de terras, permitir que haja uma condução de correntes muito elevadas, que é o caso de uma corrente de raio, mas repetidamente, ou seja, não é só para utilizar uma única vez. E depois, também quando projetamos o sistema de terras, devemos ter sempre em conta a resistência à corrosão e a robustez mecânica, okay? Porque a ideia do sistema de terras é que fique a funcionar para sempre, não é? Para que dure o mesmo tempo que dura a instalação do edifício. Alguns valores recomendados e alguns pontos importantes numa rede de terras, que é o valor da resistência recomendado, e aqui sublinha a palavra recomendado pela norma, a norma europeia e também portuguesa, a NPN 6235, o valor recomendado são 10 ohms. Okay? Este valor não é um valor obrigatório. Estamos a falar de 10 ohms ou menos, não é? Quanto menos, melhor. No entanto, a palavra recomendada aqui eu sublinhei, porquê? Porque efetivamente não é o mais importante. Se nós tivermos 12, 15, 20 ohms, não é mais importante do que outras variáveis que nós vamos ver para a frente. E a norma efetivamente salienta isso, que é recomenda, não é um dado obrigatório, ok? Depois, uma coisa também muito importante é o sistema terra única, ou seja, o sistema de terra de proteção do edifício, o sistema de terras das telecomunicações, o sistema de terras de para-raios deve ser o mesmo. Não devemos separar estas terras e vamos ver também para a frente o porquê disso.
Outra coisa também que nós devemos e temos a obrigação de fazer e de pensar nisso, que é a redução da tensão de passo com criação de anéis de terra ou emalhado. Por isso é que nós fazemos anéis, ou fazemos malhas nos edifícios, não é só porque nos apetece gastar material, não. Tem a ver com isso, tem a ver com a redução das tensões de passo, que são as tensões perigosas, no caso de haver uma descarga atmosférica. Então, que materiais é que nós podemos utilizar e que secções mínimas nós podemos utilizar num eletroterra que em que a instalação tenha para-raios? Podemos usar desde o cobre ao cobre estanhado, aço galvanizado, por impressão a quente, aço nu, ok? O aço nu pode ser utilizado, e aqui tem uma linhazinha que eu já vou explicar. O aço com revestimento a cobre também pode ser utilizado, e o aço inoxidável. Depois, dentro de cada um deste tipo de material, temos as secções e os diâmetros mínimos permitidos. Por exemplo, um condutor de terra. O condutor de terra em cobre, no mínimo, tem que ter 50 mm². Okay? Se o edifício vier para raios, ou se a terra for receber correntes, ou houver a possibilidade dessa terra escoar as correntes de raio, o mínimo condutor tem que ter 50 mm². Por exemplo, se formos para o aço galvanizado, já estamos a falar de 78 e 90. 90 se for a fita. Se for um condutor circular, pode ser o 78 mm². E 78 mm² corresponde a um diâmetro de 10 mm, o cabo de 10, o RD10, digamos assim. Aqui o aço nu, nós efetivamente podemos utilizá-lo, assim também como o aço galvanizado. No entanto, temos que ter sempre o cuidado de ele só pode ser utilizado dentro do botão, ou seja, utilizado nas fundações. O que isto quer dizer é que nós podemos utilizar o ferro da armadura, ou a armadura do edifício, como sendo um condutor de terra. No entanto, ele tem que estar dentro do botão, nunca pode estar em contato com o solo. O aço galvanizado, por impressão a quente, a norma também diz que é aconselhável que ele esteja revestido com uma espessura mínima de betão, ou de betão pobre, entre 10 cm, ou seja, 50 mm para cima e 50 mm para baixo. Ele deve ter essa proteção contra a corrosão. Bom, esta é uma tabelinha que pode ser consultada, está na norma também, sobre os materiais que podemos utilizar na rede terras. Em termos das normas portuguesas, nós temos que nos guiar pelas regras técnicas, o IPTED também, e a norma dos para-raios, que é a NP EN 62305, parte 3. E todas elas, efetivamente, falam no cobre, no aço galvanizado e no aço inox. Desde tubos, fitas, varões, chapas também são permitidos, a utilização de anéis, estamos a falar de utilizar cabos nus, colocados nas fundações ou no perímetro do edifício. A própria armadura de betão do edifício também pode ser considerada como o condutor de terra. Canalizações metálicas de água, por exemplo, desde que satisfaçam o que está indicado na norma, na secção 542 da norma 62305. Outras estruturas enterradas apropriadas, desde que metálicas, e lá está, tem que satisfazer sempre as recomendações da norma. O que é que a norma nos diz? A norma IEC, ou ANP 62305, dá-nos dois tipos de anéis de terra. Ou seja, há os anéis ou sistemas de terra. Há o sistema de terra tipo A, são sistemas verticais, ou por exemplo, um piquet vertical enterrado é um sistema de terra tipo A, ou um cabo estendido no solo, também é um eletro de terra tipo A. Depois temos o eletro de terra tipo B, e o que é isto do eletro de terra tipo B? É, por exemplo, um sistema de terra em anel, ou seja, nós temos o nosso edifício e todo o perímetro do edifício está circundado pelo eletro de terra. Dentro do eletro de terra tipo B, também está incluído o sistema de terras de fundações. Okay? Então, esta norma, a norma dos para-raios, diz que podemos utilizar dois tipos, ou duas configurações de eletros, tipo A e tipo B. Vamos então perceber o que é o tipo A, a disposição do eletro de terra tipo A. O tipo A não é mais nem menos do que eletros verticais. Okay? Vocês veem aqui um exemplo. Está aqui um exemplo em que vocês veem, temos o nosso edifício.
e temos aqui as baixadas. E cada uma das baixadas tem um elétrodo vertical, que é a nossa Terra. O que é que vocês depois veem aqui interligados entre eles? São a tal equipotencialização, que eu falei há pouco, que tem como função equipotencializar todas as baixadas ou todos os elétrodos. Vocês aqui veem o anel vertical, o piquê vertical, não é? Enterrado, e veem aqui um anel, mas isto não é um anel no perímetro. Vem aqui um condutor, não é um anel no perímetro. Isto é um condutor que está a equipotencializar apenas os elétrodos verticais. Nós não precisamos de fechar, na disposição tipo A, não precisamos de fechar o anel, digamos assim. Pronto. E vocês veem aqui que para equipotencializar os elétrodos, nós até podemos ter uma ligação na superfície, não precisa ser enterrada. Por exemplo, aqui, número 3, é uma ligação na superfície. No entanto, estamos a equipotencializá-los. Até pode ser, por exemplo, por dentro do edifício. Temos aqui a ligação número 4, ligação pelo interior do edifício. O importante nesta exposição é equipotencializar todos os elétrodos verticais. Pronto, nós aqui também podemos utilizar desde o aço inox, o aço galvanizado, elétrodos verticais, aço inox galvanizado, aço cobreado, fita de aço inox e também tubos de aço galvanizado. E com as respectivas medidas recomendadas. Pronto, isto é uma disposição tipo A. São vários elétrodos verticais interligados entre eles. Independentemente seja pelo condutor enterrado ou não. Aqui temos um exemplo de elétrodos verticais. Nós utilizamos mais e damos mais importância aos elétrodos galvanizados. Para terem ideia, todos os elétrodos galvanizados, o diâmetro deles mínimo é 20 mm, depois vai até 25 mm. Existem galvanizações desde 60 microns a 130 microns. No aço cobreado, existe, e todos sabem que normalmente o que existe no mercado são elétrodos com 15 ou 14,5 milímetros de diâmetro. Por isso, estes de aço galvanizado, se fizermos uma comparação de durabilidade, certamente vão durar muito mais do que um com 15 ou 16 milímetros de diâmetro em aço cobreado. Okay? Até porque o aço cobreado, se não tiver os 250 microns, também desaparece muito rapidamente. Passando para o elétrodo tipo B, e aqui sim o que é? É efetivamente um anel no perímetro do edifício. Ou seja, nós nem precisamos sequer de ter elétrodos verticais. Basta termos um condutor enterrado a 1 metro de distância do edifício, a uma profundidade mínima de meio metro, e temos o nosso anel de terra do tipo B, desde que o valor seja aceitável e o que é recomendado pela norma. Vendo aqui o exemplo, nós temos aqui, como vocês veem, o anel a toda a volta, as baixadas a interligar nesse anel. Na figura do lado direito, vocês veem que é possível e é permitido que 80%, ou seja, 20% deste anel esteja fora da Terra, ou seja, não necessita estar enterrado. Por exemplo, nós temos um edifício que num dos lados não é possível fechar o anel. Nós podemos colocar este condutor, ou podemos fechar o anel por dentro do edifício, ou mesmo à vista. Colocar o condutor à vista, por exemplo, numa parede do edifício, desde que consigamos fechar o anel. Pronto, ou seja, o que a norma diz é que pelo menos 80% deste anel tem que estar em contato com a Terra. Os outros 20% não há essa necessidade. O que às vezes facilita-nos a vida, não é? Muitas vezes não é possível fechar este anel pelo exterior, então ele pode ser colocado, por exemplo, o condutor pode ser colocado em abraçadeira, junto ao chão, rente ao chão, na parede do edifício. Vem aqui outro exemplo, e aqui vêm também elétrodos verticais, mas é opcional, não é obrigatório para a disposição tipo B. E os materiais são os mesmos. Lá está, elétrodos verticais, desde 20 mm a 25 mm de diâmetro, fita de aço galvanizado, fita de aço inox. Obviamente que o cobre também pode ser utilizado. Simplesmente nós, como damos mais
importância ao aço e ao aço inox e conseguem-se preços muito mais competitivos com o aço e o aço inox com o cobre. Não colocamos aqui, mas obviamente pode ser utilizado desde que cumpra com as dimensões mínimas daquela tabela que nós vimos há pouco. Passando para outra disposição de elétrodos dentro do tipo de elétrodo do tipo B, temos o eletroterra nas fundações. Certamente já todos ouviram falar, ou grande parte já instalou, inclusive, não é? O que é? No fundo, é nós utilizarmos toda a armadura, ou ferro da estrutura, para ser o nosso eletroterra. E como é que nós fazemos isso? Passamos um condutor, de preferência em aço. Podem fazer em cobre, mas têm sempre que ligar, além de ficar muito mais caro, têm sempre que ligar ao ferro da armadura com ligadores bimetálicos, ou pelo menos é conveniente que o façam, por causa da corrosão. Temos aqui um exemplo de uma ligação, em que temos o condutor plano, temos depois aqui o número 7, o ponto fixo de terra, a transição da terra de fundações, porque é sempre o velho problema, sim senhores, temos as terras nas fundações, mas depois precisamos ter acesso a elas. Muitas vezes nós vemos nas obras um cabo a sair assim de uma parede do nada. Há formas de o fazer muito mais práticas e muito melhores tecnicamente, sem pôr em causa futuramente a instalação. Agora vamos botar algumas fotografias e alguns exemplos do que é que se deve fazer ou de uma disposição de uma terra de fundações. Vantagens da terra de fundações. Se o edifício durar 100, 200 anos, o que for, as nossas terras vão ter o mesmo tempo de duração. Porquê? Porque não vai haver problemas de corrosão, não vão existir problemas de corrosão. Os valores de terra são muito próximos do zero, os valores que nós conseguimos obter. Temos um pequeno problema, que é a questão de acompanhar os trabalhos com a construção civil. Nós já fazemos também muito esse trabalho, que é acompanhar construções civis, em que tentamos entrar o mais cedo possível na obra e também tentamos alertá-los, porque eles também muitas das vezes não têm essa ideia de como fazer as terras. E cada vez mais nós estamos a percebermos que eles também começam a ter esse cuidado e essa preocupação. Temos aqui, por exemplo, um exemplo de uma rede de terras que está em execução neste momento, em que temos aqui um anel. Na primeira fotografia temos um anel e temos uma saída para a terra, que era aquele exemplo que nós vimos há pouco. Por exemplo, aqui, em que temos um eletro vertical. Depois, também juntamente com a disposição do eletro tipo B. Temos aqui na fotografia do meio mais um exemplo, um condutor de terra. Depois temos aqui o ligador da parte mecânica, a fazer um T, não é? Na fotografia da direita, o que é que nós temos? Se vocês repararem, temos uma fita, temos o condutor que anda a fazer a equipotencialização de toda a estrutura e depois temos aqui uma saída com um condutor redondo. Isto não é mais nem menos do que, provavelmente vai nascer aqui um pilar e é uma puxada, é uma baixada, que vai ficar embebida dentro do pilar e interligada com o ferro da armadura. Fiquem com a ideia que numa rede de terras fundações, o nosso condutor de terras não vai ser esta fita, vai ser toda a estrutura. Esta fita apenas serve para nós interligar ou equipotencializarmos, digamos assim, toda a nossa estrutura. E por isso é que é importante fazer as ligações ao ferro da armadura e não colocar a fita dentro do botão e não fazer ligações. Okay? Temos aqui mais dois exemplos em que temos novamente aqui a fita a passar dentro das fundações. Depois na fotografia do meio temos a ligação ao elétrodo de terra. Este condutor que vocês veem aqui, esta fita, é uma fita em aço inox. Okay? Nunca utilizem, temos aqui este exemplo, este troçozinho, tudo que está dentro do botão é aço galvanizado. No entanto, sempre que tiramos alguma coisa fora do botão, este condutor aqui, que está aqui até o elétrodo, este condutor tem que ser sempre em aço inox.
okay? Ou aço inox, ou cobre. Neste caso, ao utilizarmos o aço inox, não necessitamos usar ligadores bimetálicos e provavelmente conseguimos ter um preço mais competitivo do que usarmos o cobre. Este condutor aqui, sempre que haja saídas para fora do botão, nunca utilizem o aço ou o aço galvanizado. Utilizem sempre o aço inox. Okay? Depois, vocês têm aqui a figura do meio. O que é que nós temos? Temos a ligação do nosso condutor que vai ligar à terra de fundações com o nosso elétrico vertical. Nunca deixem também a ligação assim como está na figura do meio. Façam sempre como está depois na figura da direita. O que é isto? Isto é uma fita anticorrosiva em que o que vai fazer é embeber a união. Ou seja, sempre que existe uma união fora do botão, uma união em contacto com a terra, não é? Por exemplo, união fita-fita, fita-cabo, fita-elétrodo, o que for. Desde que seja uma união, dois metais em contacto, essa união deve ser sempre embebida com esta fita anticorrosiva. Porquê? Porque o contacto entre dois metais debaixo no solo, não é? Em contacto com o solo, é um ponto fraco na instalação no que diz respeito à corrosão. Isso são pequenos pormenores, mas que em termos de execução é muito importante porque vai pôr futuramente a instalação em causa. Cá está, mais exemplos. Aqui temos um lintel e com várias saídas aqui que vocês veem, várias saídas de fita. Esta fita, mais uma vez, tem que ser em aço inox. Vocês veem aqui, provavelmente, vai ter aqui elétrons verticais nas pontas e são provavelmente baixadas, que vão sair daqui, mas sempre, esta saída sempre em aço inox. Cá está, mais uma vez, um exemplo de ligação a uma sapata. Isto é uma sapata de um pilar. A sapata está toda aqui potencializada e, como vocês veem aqui, em pormenor, um ligador de aperto mecânico ao ferro da armadura. Ok, ponto fixo de terra. O que é isto? Isto é uma pecinha que nos permite, no fundo, tirar a nossa terra que está nas fundações, ou que está embebida na parede ou no muro de betão, e que, posteriormente, nós podemos ter acesso à nossa terra. Como vocês veem aqui, esta é uma pecinha em aço inox, lá está, não é uma peça em aço galvanizado. Porquê? Porque o aço galvanizado, sempre que sai do betão, quer para o ar, quer para a terra, esse ponto de transição é um ponto crítico de corrosão. Daí que as transições sejam feitas em aço inox e daí também que esta pecinha seja feita em aço inox. Esta peça vai lá dentro ao botão, liga com o nosso anel de terras, não é anel de terras, com a nossa terra de fundações ou a nossa terra da armadura, com o nosso ferro. Se consigo mudar. Vocês vêm aqui, liga através de um ligador de aperto mecânico também. Tem esta pecinha laranja que é para proteger depois aqui o bordo de ligação. E em qualquer ponto da instalação que vocês deixem isto, vocês têm acesso a uma rede de terras. Na fase de projeto é uma boa prática deixar este ponto de terra espalhado por vários pontos, por exemplo, salas técnicas, o local onde será instalado o quadro elétrico, por exemplo. Nós ainda temos. Bom dia. Acho que foi abaixo, não foi, Paulo? Foi abaixo, foi. O Luís vai tentar ligar-se novamente. Ok. Dê-nos só alguns segundos, já vamos tentar retomar a apresentação. Paulo, o Luís depois nem quis estar a interromper, mas aquela questão da fita anticorrosão
é super importante, porque podemos correr o risco, ou podemos fazer todo o trabalho, muito bem feito, do anel, na fundação, ligado à armadura do edifício, mas se não tivermos o cuidado de colocar aquela fita anticorrosão, pode-se colocar depois tudo em causa, não é? Exato, mas isso é só quando houver ligações na terra. Exatamente. Ou seja, se fizermos o anel de terra todo nas fundações e não houver necessidade de fazer nenhuma puxada para fora da terra, nesse caso essa fita anticorrosiva não será necessária. Agora, se houver necessidade de fazer uma puxada, por exemplo, do anel de terras nas fundações, para depois ligar alguns piquês de reforço, piquês em profundidade, aos eletros, como chamamos na gíria, nessa ligação fita-piquê, fita essa, como o Luís disse, que deve ser também em aço inox para ser mais resistente, ou então em aço galvanizado, mas levar uma massa de botão pobre para lhe dar uma proteção adicional. Nessa ligação entre essa fita e o elétrode vertical, aí sim deve ser envolvido com essa cinta anticorrosiva para evitar exatamente a corrosão, porque qualquer ponto de ligação em contacto direto com a terra é um ponto de corrosão. É isso. Bem, para já voltei novamente. Olha, já cá está o Luís, vamos deixar-te mal então. Ora, com licença. Eu peço-vos imensa desculpa, mas foi um problema técnico alheio. Não sei se já conseguem. Agora conseguimos ouvir-te, Luís. Só falta é mesmo a apresentação. Exato. Ainda não. Mas eu já. Não. Estamos a ver novamente a tua imagem. Esquisito. Entretanto, bloqueou. Agora está a carregar. Já conseguem ver alguma coisa? Não, não. Não. Está aqui a dar uma mensagem que agora desapareceu. Já está, Luís. Pronto, ok. Estamos aqui no ponto fixo de terra, se bem me recordo, não é? Pronto, o ponto fixo de terra é uma pecinha muito simples e que eu diria que tem que fazer parte sempre de uma instalação de uma rede de terras de fundações, ok? Sempre, se não está, pelo menos junto ao quadro elétrico, tem que estar este chamado ponto fixo de terra. Passando depois para um exemplo de um edifício metálico. Quantas e quantas vezes nós não vemos edifícios industriais com todo executado em vigas e pilares metálicos e depois vemos grande parte das vezes o pessoal a instalar para-raios e a gastar dinheiro em para-raios a colocar nesse edifício. Ora, se nós fizermos uma rede de terra de fundações, como este exemplo que está aqui, e depois em cada um dos pilares sair um condutor, pode ser em cabo galvanizado, desde que seja protegido, ou cabo inox, por exemplo, e esse condutor seja ligado depois, a posteriori, ao pilar metálico, nós ficamos com uma gaiola válida perfeita. Fiquem com essa ideia. Muitas vezes, por falta de conhecimento, não se avança para a obra, para a rede de terras, nesta fase inicial, e perde-se uma excelente oportunidade de fazer uma coisa simples, barata e muito mais eficaz
depois de andar a gastar dinheiro num condutor em cobre ou em aço inox à volta do edifício e depois gastar também mais recursos em para-raios, em colocar para-raios no nosso edifício, quando o próprio edifício, se bem equiparacionalizado, é uma gaiola de Faraday perfeita. Ou seja, o que é importante numa rede de terras de fundações? É, efetivamente, interligar o ferro da armadura com o nosso condutor equiparacional, chamamos-lhe assim, podemos chamar assim, que é com a fita, por exemplo. E não deixar, ou pelo menos, se colocarmos o arame, não é? Este aramezinho que o pessoal da construção civil utiliza, deixar só mesmo nos intervalos em que não usamos o condutor de aperto mecânico. As soldaduras também são permitidas, no entanto, a norma também diz que podemos fazê-lo com aperto mecânico, com ligadores de aperto mecânico, e assim sendo é muito mais fácil, muito mais barato e muito mais prático e simples de fazer com o ligador. E daí nós também aconselhamos a utilização dos ligadores. Nunca se esqueçam, o importante aqui é efetivamente ligar ao ferro da armadura, porque o nosso condutor vai ser toda a estrutura e não só este condutor que nós lá colocamos juntamente com essa armadura. Aqui há alguns exemplos de acessórios ou material que nós utilizamos numa rede de terras fundações. Por exemplo, o espaçador, para nos ajudar a colocar a fita ou para orientar a fita. O ligador diagonal não é mais do que um ligador, eu diria que é quase um ligador universal, porque ele permite fazer ligações do nosso condutor equipotencial da fita, não é, ao ferro da armadura de 6 a 22 mm, independentemente do ferro de obra que nós tenhamos. Com este ligador cobrimos uma grande gama do tipo de ferro que é utilizado nas obras. E depois ele também, se for necessário, faz a função de ligador fita-fita, fita-cabo, cabo-cabo, etc. Depois temos a cruzeta fita-cabo, que é uma cruzeta, por exemplo, para ligar o ponto de terra ao nosso condutor de fita, que está embebido. A cruzeta fita-fita, neste caso com placa intermédia, aqui um exemplo. Basicamente, com estes acessórios nós fazemos uma rede de terra de fundações. Não precisamos de muito mais acessórios. Depois temos os elétricos verticais, também, que são opcionais, numa rede de terra de fundações são opcionais. O ligador para o elétrico de terra e depois uma caixinha de teste, que é uma boa utilizar pelo menos uma. Porquê? Porque quando temos o nosso eletroterra embebido, para fazer medições e para ter acesso a ele, efetivamente só vamos poder fazê-lo dentro do edifício e através do ponto fixo de terra. Se nós deixarmos sempre uma caixinha de terra no exterior, com ligação à fundação, dentro desta caixa temos uma barra coletora de terras. O que é que podemos fazer com isto? Primeiro podemos fazer medições. Facilita-nos em termos de medições. E depois, se porventura quisermos fazer uma ampliação no edifício, por exemplo, se for um edifício industrial, e futuramente houver uma ampliação, nós temos acesso aqui à nossa rede de terra da fundação muito mais facilmente. E é só interligá-la depois com o novo edifício que irá surgir. Por isso é que nós aconselhamos sempre deixar uma ou duas caixinhas destas no exterior do edifício, porque nos permite, dá-nos alguma flexibilidade para o futuro. Pronto, em termos de terras, basicamente, obviamente que há muito mais para dizer, mas teríamos de ter muito mais tempo. As questões depois que tenham podem colocá-las, e até se quiserem podem ir colocando aqui no bate-papo. E passamos agora para o sistema de captação e derivação de raios. E o que é isto? No fundo é o nosso sistema que vai receber o raio, ou que vai captar a descarga atmosférica. Existem apenas 3 métodos cientificamente comprovados que funcionam, não é? Segundo a norma NP 6235. Sendo muito breve e não indo a fundo neste tema, temos a esfera rolante, a malha, okay? Provavelmente é o mais conhecido, e depois o ângulo de proteção. E o que é isto? Basicamente, a esfera rolante não é mais nem menos do que, para cada nível de proteção,
que há de ser definido pelo projetista, nós atribuímos ao nosso edifício um nível de proteção. Pode ser nível 1, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Para cada um deles, há um raio da esfera definido, ou seja, há uma esfera que pode ter um raio de 20, para o nível máximo de proteção, 30, 45 ou 60 metros. Depois, o que é que nós temos que fazer? Neste caso, o projetista, não é? Temos que pegar na esfera e rolá-la sobre o edifício. Vocês veem aqui este exemplo. Onde a esfera tocar, quer dizer que existe o risco ou a probabilidade de haver uma esférica. Onde a esfera não tocar, basta sentir, não precisa fazer nada. Ou seja, resumindo, esta parte cinza é as partes que têm que ser protegidas e as partes que têm que ser intervencionadas. Temos que colocar aqui as captoras, temos que colocar aqui condutores, temos que colocar aqui a nossa malha. O método da esfera é um método mais complexo, mas também é um método muito utilizado em edifícios complexos, em que tenham coberturas muito complexas e que não sejam fáceis de determinar a sua proteção. Por exemplo, uma cobertura plana é uma coisa simples, nós conseguimos perceber bem o que é que temos que proteger. Um edifício com várias, como este, onde temos várias saliências, vários telhados, aí é mais complexo e temos que usar o método da esfera fictícia. Para vocês terem uma ideia do que é isto, imaginem este edifício, isto é feito em programas 3D, de desenho 3D. O que vocês veem aqui é um manto, em que este manto são pedaços de esfera, ou seja, a esfera foi colocada aqui várias esferas a rolar neste edifício e a conclusão que nós temos é que tivemos que colocar as captores, vocês veem aqui nos cantos, principalmente nos cantos, e depois de intervencionarmos estes pontos, se colocarmos a esfera não pode tocar no edifício. Ou seja, se houver uma descarga, a descarga vai sempre tocar nestes pontos que nós intervencionamos, nesta captura aqui no canto, nestas e por aqui fora. Ou seja, resumindo, não pode, a esfera quando é colocada a rolar sobre o edifício, não pode tocar no nosso edifício. Se tocar em algum ponto, quer dizer que há risco desse ponto sofrer uma descarga atmosférica, ou pelo menos estar desprotegido. Pronto. Isto é um método um pouco complexo, como vocês devem imaginar, e que é feito na fase de projeto, nunca na fase de execução. Depois, temos o método das malhas. Este é o método mais simples de perceber. No fundo, o que é que nós fazemos? Criamos uma malha sobre o nosso edifício e que pode ser uma malha de 5x5, 10x10, 15x15 ou 20x20, em função da classe de proteção que foi definida para o nosso edifício. Qual é que é o problema deste método? É que este método funciona muito bem se for uma cobertura plana. Qualquer saliência que saia acima da nossa malha deixou de estar protegida. Ou seja, esse bocadinho vai ter que ser protegido separadamente. Depois, temos o método do ângulo de proteção. E o que é este método? Imaginem uma haste captora, um ferro. Quando digo uma haste captora é um ferro puro e duro, não tem qualquer tipo de tecnologia. E, em função do nível de proteção, cá está mais uma vez, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, vai-nos dar um ângulo de proteção que depois nos vai definir, você vê aqui na fotografia, esse raio, ou esse ângulo de proteção vai-nos definir depois cá em baixo um raio de proteção. Vocês veem aqui 4 tracinhos, quer dizer que o mais apertado é o nível 1 de proteção, o nível 2 é a seguir, depois o nível 3 e por último o nível 4 é o mais largo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que nós vamos precisar de menos hastes. Quer dizer que o nosso sistema vai ficar mais barato. Mas também quer dizer que a probabilidade de estarmos mais protegidos é menor. Por isso é que, quanto mais apertado for o nível de proteção, mais custos iremos ter com a nossa instalação, porque vamos ter que ter mais hastes captoras, e mais caro vai ficar o nosso sistema. Obviamente que, por isso é que é necessário fazer um estudo para determinar a classe de proteção. Porque senão, utilizávamos sempre a classe 1, não é? Que era a mais protegida, digamos assim. E não fazemos porquê? Porque efetivamente depois tem custos. Pronto. Estes são os 3 métodos que estão cientificamente provados e comprovados que funcionam. Aqui temos um exemplo em que temos uma malha.
não é? Deste edifício, uma cobertura plana, e depois temos este sistema de ar-condicionado, ou bomba de calor, que saiu acima da nossa proteção da malha. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que colocar uma haste captora, definimos o nosso ângulo de proteção e, se traçarmos uma linha imaginária, não é? Este ângulo de proteção, essa linha não pode tocar no nosso equipamento. Ou seja, estamos aqui a colocar estamos a utilizar, no fundo, a combinar os 2 métodos de proteção. Usamos a malha e depois usamos a haste captora. Fazemos sempre a separação da nossa haste captora com o nosso equipamento que queremos proteger. Nunca deve ser colocado encostado ao equipamento a proteger. Neste caso, vocês também aqui, tem aqui uma hastezinha. Esta haste é uma haste isolante. E para que serve esta haste? E se houver uma eventual queda do raio nesta haste captora, ou o próprio vento, não haja o risco desta haste captora tocar no nosso equipamento. Então utilizamos uma haste isolante, que este é o ponto 3, que nos cria uma distância de separação, e esta separação é uma separação segura, e não há risco de haver transferência de energia da nossa haste captora para o nosso equipamento. Outro exemplo prático do que é que deve ser feito de uma instalação de uma captação na cobertura é a utilização, por exemplo, dos nossos rufos metálicos, ou nos parapeitos metálicos, com a nossa malha captora. O nosso rufo metálico pode ser utilizado como um elemento captor natural. Ou seja, nós, em vez, se tivermos um rufo metálico no perímetro todo do edifício, não há necessidade de nós andarmos a passar um cabo em cima do nosso parapeito. Porquê? Porque temos esta estrutura metálica. O que é que nós necessitamos de fazer? Necessitamos de garantir que, efetivamente, o rufo está equipotecializado, ou seja, existe ligação entre os vários troços do rufo, e por isso temos este tipo de ligador. E depois, temos que ligar entre eles a malha, não é? A malha vai ter que vir ligar ao rufo, a malha que vai andar depois no edifício. A partir daqui, temos a malha feita e temos uma poupança de material esteticamente. Também não temos o arquiteto a chatear-nos a cabeça que não gosta de ver um cabo em cima do parapeito. Mais um exemplo, por exemplo, chaminés que se introduzam dentro do edifício devem ser protegidas separadamente da malha captora. E o que vocês veem aqui, lá está, atrás vem a nossa malha, espalhada pela cobertura do edifício, provavelmente uma malha 10x10, 15x15 ou 20x20. E depois temos a proteção a esta chaminé através de uma haste captora que será sempre mais alta do que a própria chaminé. E temos esta haste isolante que faz, no fundo, a fixação e permite que esta haste captora fique segura e não balance com o vento ou com o próprio impacto do raio. Passando para as baixadas, o que é que a norma nos diz? Diz-nos que nós devemos ter distâncias entre baixadas 10 em 10 metros, 15 em 15 metros ou 20 em 20 metros. Lá está, é em função sempre da classe de proteção de raios. Isto tem que bater tudo certo, ou seja, se nós definimos o nível 3 de proteção e temos uma malha na cobertura de 15 metros, o espaço ou a distância entre baixadas depois pelo edifício terá que cumprir com estes 15 metros. Obviamente que pode haver um desvio, a norma fala no máximo de 20%, porque por vezes não conseguimos passar a baixar exatamente a 15 metros de distância, mas no mínimo temos que calcular o perímetro do edifício e dividir por 15, por exemplo, e dar-nos o número de baixadas que nós temos que ter no edifício. Quanto mais baixadas nós tivermos, menor será esta distância de segurança, Ou seja, se nós tivermos poucas baixadas, o que vai acontecer é que a corrente que vai passar por cada uma delas vai ser sempre maior. E essa corrente, ao ser maior, o campo magnético que se cria à volta dessa baixada é também maior. Se nós
aumentarmos o número de baixadas, vamos também diminuir esse campo magnético que se cria, esse campo magnético que é perigoso, quer para pessoas, quer para equipamento eletrónico, que se cria em torno de cada baixada. Por isso é que é importante tentarmos cumprir ao máximo com esta recomendação da norma e colocar sempre o máximo de baixadas possíveis. Se não for possível, a norma também diz que, no mínimo, tem que ser utilizadas duas. Okay? Nunca apenas uma baixada. No mínimo duas, mas sempre que possível cumprir com as tais distâncias de 15 em 15 metros, 10 em 10 ou 20 em 20, em função do nível de proteção. Baixadas naturais. O que é que nós podemos utilizar como baixadas naturais? Nós já vimos há pouco o ferro da armadura. Okay? O ferro da armadura de um pilar é uma baixada, é considerada como sendo uma baixada natural. Obviamente que a norma também diz que é recomendável que se passe um condutor e que se interligue esse ferro com ligadores de aperto mecânico. Nós podíamos, para terem uma ideia, podíamos utilizar apenas o ferro da armadura, sem qualquer tipo de condutor. Qual é que é a questão aqui? A questão é que teríamos que garantir que esse ferro está todo interligado e teríamos que ter sempre medições em obra e teríamos que ter no mínimo 0,2 ohms nestes trajetos. E daí é que é sempre recomendado que se inclua sempre o condutor dentro do pilar interligado com o ferro da armadura. Nunca coloquem o condutor sem estar interligado ao ferro da armadura. Okay? Porque o que é que pode acontecer? Estamos a colocar o condutor que não está em contato com o restante ferro. O que vai acontecer é que a corrente que vai passar nesse condutor vai ser maior do que deveria e podemos criar stress no botão e podemos prejudicar a estabilidade desse pilar. Ao interligarmos com o ferro da armadura, estamos a criar múltiplos caminhos e estamos a criar uma secção muito grande do nosso condutor de baixada e que vai nos permitir que a tal distância de separação, a tal campo magnético que se crie à volta desses condutores seja mínimo e não crie qualquer problema para a estrutura, digamos assim. Ou seja, revestimentos metálicos, conforme nós vemos aqui nestas duas fotos do lado direito, estes revestimentos metálicos de indústrias ou de pavilhões podem ser utilizados como baixadas naturais. Lá está, partes metálicas do edifício, desde vigas, ferro de confragem, desde que interligados entre si, caleiras, ornamentos ou parapeitos metálicos, parapeitos aqui estamos a falar de rufos metálicos, tubos metálicos e, por exemplo, contentores metálicos. Tudo isto pode ser considerado como baixadas naturais, desde que esteja garantida a ligação elétrica permanente, ou seja, partes metálicas que sejam móveis, que estejam no edifício, isso não pode ser considerado ou não pode ser utilizado como uma baixada natural. Porquê? Porque hoje está lá e amanhã não está. E o que era uma baixada deixou de ser. Okay? Tem que ser partes metálicas fixas, digamos assim, ou por soldadura, ou por aparafusamento, ou remitagem, etc. Em termos de normas e de requisitos, também existem, ou seja, não podemos utilizar qualquer tipo de parte metálica. Existe uma tabela na norma, na NP 6235, que nos dá esses requisitos. Então, dá-nos duas espessuras. Para cada tipo de material, ou seja, chumbo, aço galvanizado, titânio, cobre, alumínio ou zinco, por exemplo, dá-nos dois tipos. Dá-nos a espessura tendo em conta TA e tendo em conta o TB. O TB tem a ver com a temperatura que pode ocorrer em caso de uma queda de um raio. Ou seja, o TA é mais exigente. Porquê? Vamos imaginar um edifício ou um armazém que dentro desse armazém existem matérias perigosas ou materiais altamente combustíveis. E se houver uma queda de raio, nós temos que ter a certeza que não há perfuração para o interior da nossa cobertura, por exemplo, ou da nossa estrutura metálica. E para nos garantir isso, por exemplo, se for o aço galvanizado ou o zinco,
o zinco, se formos ao zinco, nós temos que ter uma cobertura que no mínimo tenha que ter 7 mm de espessura. Ok? Pronto. Isto para quê? Para não haver perfuração dessa chapa, nem haver risco de incêndio. No entanto, se for uma estrutura em que não haja esse risco, por exemplo, um armazém em que não tenha qualquer tipo de material combustível ou perigoso, não é? Ou cria ignição, nós para o zinco já podemos ter 0,7 mm de espessura, que é uma espessura mais normal, digamos assim, nos revestimentos que nós utilizamos no dia a dia. Só temos de ter isso em conta. Ou seja, há risco de perfuração ou risco de incêndio, então temos que ter as espessuras TA. Se não houver, então podemos utilizar TB. Ou seja, temos que ter aí a noção, e o dono de obra tem que ter a noção, que se houver uma descarga atmosférica, essa pode ser perfurada. E o pior que pode acontecer é ter que substituir essa placa. Okay? A partir daí, podemos usar sempre a estrutura metálica. Que materiais é que nós normalmente utilizamos nas baixadas, por exemplo, nas baixadas indevidas? O cabo de aço galvanizado. Porquê? Porque é mais fácil de trabalhar do que a fita. Também é mais económico. E depois, podemos ligá-lo com o ferro da armadura sem ter que utilizar qualquer tipo de ligação bimetálica. Cá está o cabo e o tal ligador universal para apertar ferro de 6 a 22 mm e vamos ligando o cabo por aí acima até à cobertura. Depois, outro exemplo de ligação de uma baixada, em que a baixada pode ser natural, é um pilar metálico. Certamente todos já viram, junto destes pilares metálicos, a passarem condutores de 8 mm ou 10 mm de diâmetro por estes pilares. Não faz sentido. Qualquer pilar destes tem uma secção muito superior a qualquer condutor que vocês ponham aqui e as correntes não vão preferir o cabo que vocês coloquem, vão sempre preferir esta secção. Para isso, basta só ligar a base à terra e lá em cima ligar ao elemento de captação e nós temos a nossa baixada perfeita. Não precisamos de colocar absolutamente nada. O cabo que nós utilizamos aqui para fazer a ligação à base do pilar é um cabo isolado em alumínio. Porquê? Porque é mais fácil para trabalhar. É mais fácil para dobrar, para fazer a dobragem e a ligação depois com o aperto mecânico à base do pilar. Estes são os ligadores de aperto mecânico. Não precisam, fiquem com esta ideia, se tiverem pilares já pintados, não precisam de tirar a tinta do pilar, basta apertarem o ligador ao pilar. Isto porquê? Porque a norma diz que um pequeno revestimento de tinta, no caso de haver uma descarga atmosférica, não é considerado um isolante. Porquê? Porque são correntes muito grandes e há uma transferência de corrente automática, essa espessura é muito pequena para esse condutor. Ou seja, questiona-nos muito, então vamos estragar a galvanização ou a proteção do pilar. Eu disse não é necessário, basta apertar com o aperto mecânico e está feito. E daí até ser melhor que a própria soldadura, porque a soldadura também vai estragar a proteção contra a corrosão do pilar. Um exemplo de uma ligação de fachadas, em que temos o nosso condutor ou a nossa estrutura metálica do edifício aqui potencializada e depois temos uma saída através de um ponto fixo de terra, por exemplo, em que ligamos à nossa fachada metálica. E depois aqui embaixo vem aqui um exemplo prático em que não há só a ligação, está aqui a saída do botão, e depois liga cá embaixo à base da fachada metálica e lá em cima, certamente, está também ligado depois ao elemento captor. E está feita a nossa baixada. Por último, temos as baixadas à vista, que são aquelas que os arquitetos gostam menos, em que temos um condutor pode ser em cabo de aço galvanizado, e aqui, enquanto para as terras
o mínimo em aço galvanizado terá que ser um RD10, ou 78 mm². Para as baixadas, nós podemos utilizar aço galvanizado com 50 mm² ou RD8, que é um RD8. Este cabo vai ser colocado nas fachadas, com abraçadeiras de aperto mecânico e de fixação mural, que vai ser colocado dos tais 15 em 15, 20 em 20, 10 em 10, depende da classe de proteção, no perímetro todo do edifício. Depois, temos também à vista as chamadas baixadas isoladas, que são baixadas em que utilizamos um cabo especial. E o que é que este cabo especial faz? Simula uma distância de segurança. Ou seja, por exemplo, este equipamento que vocês veem aqui, se houvesse uma descarga atmosférica nas traças de captura e estivéssemos a utilizar um cabo, como nós estamos aqui na fotografia 1, o que iria acontecer? Como o cabo está encostado ao nosso equipamento, há um campo eletromagnético muito grande que se cria aqui e há uma transferência de energia para o nosso equipamento. E o que vai acontecer é que o equipamento vai ser destruído. Com este cabo, nós simulamos uma distância que pode ir até 1 metro, dependendo do tipo de cabo. Nós temos vários tipos de cabos. Este está aqui, provavelmente vai até 75 centímetros. No fundo, é como se estivéssemos num cabo nu afastado deste equipamento 75 centímetros. Ok? Pronto, é isto que este cabo faz. Isto é uma baixada isolada, chamada baixada isolada. Com este cabo, e em algumas situações, eu há pouco disse que a norma diz que no mínimo nós temos que ter 2 baixadas. Só quando devemos ter só 2 baixadas em situações muito excepcionais. No entanto, é permitido. No entanto, com este cabo isolado, em uma ou outra situação, em função do comprimento que nós temos a baixada, podemos utilizar apenas uma baixada com este cabo. A norma permite-o em situações muito excepcionais. Okay? Não são todos em todos os comprimentos, como nós por vezes vemos em algumas obras, mas em situações excepcionais é possível utilizar este cabo apenas com uma baixada. E com as baixadas, damos por terminado a parte externa, ou a proteção externa contra as descargas atmosféricas. Ou seja, falámos da rede de terras, falámos da captação, falámos um bocadinho de captação, falámos também de um bocadinho de baixadas, e isto é o nosso conjunto da proteção externa. Passando para a proteção interna, é tudo o que diz respeito a equipamento elétrico, e não só, que temos que proteger dentro do nosso edifício. Ou seja, não adianta nós colocarmos um para-raios, ligámos-lo à terra e temos o nosso trabalho feito. Não. Isto porquê? Porque há sempre que é feita uma instalação de para-raios, obrigatoriamente há alguns parâmetros que temos de ter em conta na nossa instalação, como por exemplo a proteção interna. E o que é isto, a proteção interna? No fundo, são todas as ligações equitenciais, okay? De todas as partes metálicas do nosso edifício devem ser ligadas à terra, e isto nunca pode ser descurado. Temos aqui alguns exemplos de equipamento para ligação equitencial. Os mais conhecidos são as barras coletoras de terras, não é? Mas um descarregador sob tensão não é mais nem menos do que um ligador equipotencial. A diferença é que é um ligador equipotencial de condutores ativos ou partes metálicas ativas, digamos assim. Por isso é que nós incluímos aqui o descarregador sob tensão nos sistemas de ligação equipotencial. Ora, cá temos um exemplo de uma ligação equipotencial. Temos aqui a barra em cima, a verde, temos a barra coletora de terras, ou a barra geral coletora de terras. Temos nas fundações o nosso anel de terras, ou a nossa malha de terras. Temos
neste caso por fora do edifício, a baixada, que vai ligar lá em cima à malha captora. Depois temos o nosso anel de terras ligado à barra coletora de terras. E depois o que é que nós temos? Isto é muito importante e o que as normas nos dizem é o seguinte. Todo o equipamento metálico que seja, ou seja, que se introduza dentro do nosso edifício, deve ser ligado à terra. Por exemplo, tubos de água, tubos de aquecimento, tubos de gás, os nossos cabos de alimentação, no fundo são peças metálicas, cabos de dados, cabos de telecomunicações, tudo isto deve ser ligado à terra. A diferença é que, enquanto um tubo de água nós podemos ligá-lo diretamente, temos que ter ligado diretamente à barra coletora de terra. Em alguns casos, por exemplo, o gás, temos sempre que ter alguns cuidados, porque aqui temos que ter sempre, por exemplo, aqui um ligador ou um expulsor na ligação entre falanges, porquê? Por causa do risco de faísca. Tubos com proteção catódica também temos que ter algum cuidado por causa da corrosão, quando fazemos essa ligação à terra. E depois, os nossos condutores ativos, estamos a falar da alimentação elétrica, como vocês veem aqui, também estão ligados a este barramento. No entanto, é necessário o descarregador de subtensão. Por isso é que um descarregador de subtensão não é mais nem menos do que um ligador equipotencial. Okay? Só que de partes ativas, que conduzem corrente, ou que podem conduzir corrente. Pronto, fiquem com essa ideia. Tudo que for equipamento metálico que se introduza dentro do nosso edifício, esse equipamento tem que ser ligado ao mesmo barramento e tem que ser equipotencializado. Para quê? Para estar tudo ao mesmo potencial. Para não haver diferenças potenciais entre partes metálicas no nosso edifício em caso de uma descarga atmosférica. Por isso não se preocupem em ligar o nosso tubo de águas ao mesmo barramento das terras ou de gás e depois também à rede de terras do para-raios. É uma recomendação das normas que assim seja feito. Quais são os condutores mínimos que nós podemos utilizar para fazer ligações equipotenciais? Se houver o risco ou se houver a possibilidade desse condutor conduzir correntes de raio, então, se for o cobre, a secção mínima serão os 16 mm², se for o alumínio, são 25 mm², se for o ferro, são 50 mm², ou seja, o RD8. Por exemplo, fazer ligações equipotenciais numa cobertura ou no exterior do edifício, há o risco, sobre uma escala atmosférica, de esses condutores serem percorridos por correntes de raio. Então, já sabemos que, no mínimo, teremos que ter os 16 mm² em cobre, 25 ou 50 se forem em aço. Por exemplo, se nós tenhamos a certeza que não há risco desses condutores serem percorridos por correntes de raio, por exemplo, dentro do edifício, as partes metálicas podem ser interligadas ou equipotencializadas por condutores de, 6 mm², se forem cobre, 10 mm² se forem alumínio e, se forem em aço, 16 mm². Pronto, fiquem atentos a estas questões porque é importante. Não é muito complicado de perceber isto. Até porque, por exemplo, vocês todos sabem que o ITED obriga a ligação de um condutor lá de cima da antena até cá em baixo à rede de terras. E porque é que eles usam os 16 mm² mínimo? Tem a ver com esta norma, tem a ver com esta tabelinha. Okay? Porque há o risco desse condutor ser percorrido por correntes de raio. Aqui um exemplo de algumas barras coletoras de terras, desde uma barra geral coletoras de terras com ligador amovível, vocês veem aqui, até uma barra equipotencial mais utilizada em ambientes industriais, e depois uma barra mais simples, com preços muito acessíveis, que é a barra equipotencial para o terciário ou residencial. Esta é uma barra, apesar de parecer uma barra mais simples, no entanto permite condutor planos, permite 2 condutores de 95 mm² e depois 7 condutores até 25 mm². Ou seja, é uma barra
com uma capacidade muito boa de condutores de equitenciais. Passando para os condutores, para o equipamento de equitencial de partes ativas, os chamados descarregadores de subtensões, para vocês perceberem como é que funciona, um ligador equitencial de partes ativas ou descarregador de subtensão está sempre ligado em paralelo com a rede, ou seja, nunca é ligado em série, ok? A não ser os descarregadores para a parte de telecomunicações ou dados, e aí sim, em alguns casos, podem ser ligados em série. Na parte de energia, são sempre ligados em paralelo. Ou seja, a tensão nominal, a sua presença nem sequer é detectada. Porquê? Porque existe uma impedância muito elevada, ou seja, uma resistência, digamos assim, e ele nem sequer é notado na nossa instalação. Com a subida brusca da tensão, e com uma subida muito elevada dessa tensão, a impedância baixa, fazendo com que essas correntes sejam derivadas à Terra, momentaneamente. Ou seja, o que é que ele faz? Momentaneamente, ele liga todos os condutores, desde as fases ao neutro, ao mesmo potencial, ficando a instalação com potencial zero. Obviamente que não há... O descarregador está preparado para que não haja um curto-circuito, são coisas momentâneas, mas na prática a função dele é mesmo essa, é curto-circuitar todas as fases e o neutro ao mesmo potencial, deixando tudo ao mesmo potencial. Este é o princípio geral do funcionamento de um descarregador. E porquê é que nós temos que ter o descarregador de subtensão, ou porquê é que nós temos que ligar todas as partes metálicas que entram dentro do nosso edifício ao mesmo potencial, e neste caso os descarregadores, às partes ativas, digamos assim, sempre que tenhamos um para-raios. Isto não é recomendado, isto é obrigatório, ok? E daí há pouco eu ter dito, logo no início, que numa instalação com para-raios, o valor de terras é importante, mas não é a coisa mais importante do mundo. E se não obtemos abaixo dos 10 ohms, não há problemas nenhuns. O que pode haver problemas é se nós não fazermos as ligações equitenciais que deveríamos fazer. Aí sim é bastante perigoso, quer para pessoas, quer para equipamentos elétricos e eletrónicos. Então, porquê é que nós temos que utilizar sempre descarregadores de subtensões? Na nossa instalação, sempre que tenhamos para-raios. Porquê? Porque 50% dos carros, ou seja, todo o nosso centro de terras tem capacidade para escoar 50%. Por exemplo, nós temos aqui um raio neste edifício. Aqui temos o 100% da nossa energia, que depois vocês vão ver aqui, é escoada por todas as nossas baixadas. Os outros 50% vão-se voltar a introduzir no nosso edifício, vão-se introduzir no nosso edifício, através de todo o equipamento metálico que entra no nosso edifício, desde tubagens de água, desde a alimentação de energia, que é o nosso caso que temos aqui. Ou seja, esses 50% vão para dentro do nosso edifício. Qual é que é a única forma de voltar a enviar para a Terra esse 50% de energia? É a colocação de descarregadores de subtensões. Vocês veem aqui um exemplo em que vamos assumir que nesta instalação caiu uma descarga atmosférica equivalente a 200 kA, a 100 kA, para vocês terem uma ideia, corresponde ao classe de proteção nível 3 e nível 4, ou seja, as piores classes de proteção, 3 e 4. Isto porquê? Porque a norma diz-nos que no máximo nós teremos 200 kA, que é o nível 1. Pronto, então neste caso nós protegemos o nosso edifício para ter capacidade de descarga à terra de 100 kA, ou seja, é o nível 3 e nível 4. O que acontece? Se nós tivermos aqui uma descarga de 100 kA no nosso edifício e tivermos uma resistência de terra R igual a 3 ohms,
já é uma resistência bastante boa. Nós vamos ter na nossa instalação 150 mil volts, ok? Só com 50%. Vamos ter 150 mil volts. Daí, nós precisamos sempre de um descarregador de subtensões no nosso edifício. E vocês dizem assim, então, mas se não houver para-raios? Se não houver para-raios, nós normalmente ou dificilmente temos estas correntes na nossa instalação. Porquê? Vamos imaginar que o edifício não tem para-raios. O que é que pode ocorrer? Pode ocorrer destruição parcial do edifício, pode ocorrer incêndio, que aí pode ser destruição total, mas se tiver para-raios, nós protegemos o nosso edifício mecanicamente do raio, mas estamos a mandar essas correntes todas para dentro, ou 50% dessas correntes para dentro do edifício. Daí, sempre que vocês tenham um para-raios, nunca deixem de instalar os carregadores de tensões. Vale mais não terem para-raios do que terem para-raios e não terem carregadores de tensões. Ou ligações equitenciais das partes metálicas do edifício. Pronto, já percebemos a importância das ligações equitenciais, principalmente dos carregadores. Eu não sei se me estão a ouvir bem, porque parece que aqui há uns cortes. Há uns cortes, mas dá para perceber, Luís, dá para perceber. É? Pronto, ok. Passando então como é que nós podemos ter uma subtensão dentro do edifício? Nós já vimos uma, que é a queda direta de um raio no nosso edifício, então temos logo diretamente aí uma subtensão no nosso edifício, mas, por exemplo, operações de manobra por parte do nosso fornecedor de energia, por parte da EDP, por exemplo, provocam também subtensões no nosso equipamento elétrico e eletrónico. Descargas atmosféricas remotas, nós as locais já vimos há pouco, remotas, isto quer dizer o quê? Por exemplo, uma descarga atmosférica que cai até 2 km do nosso edifício, podem-nos chegar subtensões do tipo 2 à nossa instalação elétrica. Ou, por exemplo, uma linha de média tensão ou uma linha de alta tensão, um raio caia nessa linha, ele pode ir descarregar a terra passados muitos quilómetros. E se nós tivermos o nosso edifício perto de um desses postos de alta tensão, vamos ter também a subtensão tipo 2 no nosso edifício. Pronto. Estas são as formas, ou então influências atmosféricas, por exemplo, uma descarga atmosférica numa cidade, que caia eventualmente até num edifício com para-raios, mas nos edifícios ali à volta criam-se campos magnéticos que podem criar pequenas subtensões e que vão afetar a nossa instalação elétrica. Estas são as formas que nós temos de ter subtensões ou das subtensões nos chegarem à nossa instalação. E agora, a grande questão: que tipo de descarregador é que eu vou aplicar? Ou questões que normalmente nos fazem para definir o tipo de descarregador que nós vamos ter na nossa instalação. Por exemplo, o quadro elétrico tem intensidade de 30 A. Que tipo de descarregador posso aplicar? Está errado. Ou seja, não é esta a questão que nós devemos efetuar. A questão sempre que nós devemos efetuar no que diz respeito aos descarregadores é se no quadro principal tem montado, se o quadro principal do edifício, ou se o edifício tem ou não para-raios. Essa é a grande questão. E então sim, vamos perceber se o quadro principal tem montado um descarregador ou não. Por exemplo, uma instalação existente de um edifício novo, já está em utilização o edifício, e nós queremos saber que descarregador devemos colocar nesse edifício. A primeira questão sempre, logo, que devemos colocar é se o edifício tem para-raios ou não. Se o edifício tem para-raios, então nós temos que colocar sempre no quadro principal um descarregador tipo 1. Se não, um descarregador tipo 2.
Ou seja, a questão típica que nos fazem, tenho um quadro, uma intensidade muito elevada, que descarregador vamos colocar. Eu digo sempre, não adianta nada isso. Não é por aí. É sempre, a questão que terá de ser sempre colocada é se tem ou não tem para-raios. Ok? E depois, em função disso, escolhemos o nosso descarregador. Temos aqui um exemplo de um edifício, em que este edifício tem proteção contra as descargas atmosféricas. Okay? Vocês veem aqui na cobertura um para-raios. É? Temos uma malha captora, hastes captoras, e então depois temos aqui o nosso quadro geral, cá em baixo. Azul temos os nossos quadros de piso, ou quadros parciais, e depois a amarelo temos aqui os equipamentos locais, televisões, computadores, servidores, etc. Então, se o nosso edifício tem para-raios, na entrada do edifício, como vocês viram há pouco, eu posso mostrar aqui, e é sempre nas fronteiras, do edifício, ou seja, nós temos aqui o nosso edifício, sempre na fronteira do equipamento que entra, metálico, que entra dentro do nosso edifício, é aí que nós devemos fazer sempre a ligação evidencial. O cabo de energia entrou no nosso edifício, é logo aí que nós temos que colocar o descarregador tipo 1. Ou seja, por isso é que no descarregador tipo 1 é sempre colocado no quadro geral do edifício, que é a fronteira entre o interior e o exterior do edifício, ou a entrada, digamos assim, do cabo do exterior do edifício. Prontos. A partir daqui, nós estamos protegidos contra as subtensões de raio, digamos assim. No entanto, há sempre ondas sequenciais, no fundo são pequenas ondas de reflexão, que passam para a frente. E aí já são os descarregadores, já são ondas de tipo 2. Por isso é que todos os quadros parciais que distem mais de 10 metros do nosso quadro geral, devemos colocar o descarregador tipo 2, ou um segundo nível de proteção. Tem a ver com essas ondas refletidas, digamos assim, que são réplicas da onda principal, da descarga principal, que ainda podem passar para a frente, não é? E todos os quadros parciais que distem mais de 10 metros do quadro principal, nós temos que equipá-los com descarregadores tipo 2. Pronto. E nós temos aqui, como vocês veem aqui, em cada quadro de piso, nós temos um descarregador tipo 2. E tínhamos a nossa proteção feita. É claro que depois a proteção tipo 3, a proteção amarela, que vocês veem aqui, são proteções locais, ou proteções em cada um dos equipamentos, por exemplo, televisões, servidores, computadores também. É a chamada proteção fina. Pronto. Este é um edifício com para-raios. Agora, imaginemos que temos um edifício... Luís, peço desculpa, posso interromper? Podes. É só um pequeno à parte. Ou seja, nestes edifícios, quando o Luís faz a pergunta que tipo de descarregadores é que lá devemos colocar, e se ele tiver realmente um para-raios, temos de ter os descarregadores tipo 1, como o Luís disse bem, e tipo 2 nos parciais, tipo 1 nos principais, mas um edifício sem para-raios, mas que seja alimentado por linha aérea, é considerado essa linha aérea um para-raios. Portanto, o princípio tem que ser o mesmo também. Era só esta a parte, Luís, peço desculpa. Não tem mal. Pronto. Temos aqui o edifício, o caso que o Paulo estava a falar, o edifício com uma entrada aérea. Vocês veem que não tem para-raios. No entanto, temos uma entrada aérea, temos um cabo que eventualmente pode sofrer uma descarga atmosférica diretamente desse cabo e como vocês veem aqui, temos o cabo a entrar diretamente no edifício. Ou seja, na prática, vamos ter que ter um descarregador na mesma, tipo 1, na fronteira da entrada deste cabo no edifício. Nos outros quadros parciais, já podemos ter novamente o descarregador tipo 2.
Outro exemplo, em que nós não temos para-raios e que deveríamos ter, ou deveria ser obrigatório colocar, um descarregador tipo 1 no quadro geral, no quadro de entrada. Um edifício com antena no exterior. Vocês sabem que obriga depois a passar de 16 mm por fora do edifício ligado a um eletroterra, que deverá ser interligado com, com a nossa rede de terras principal, ok? E que no fundo o que é esta antena? Esta antena é um para-raios. O ITED penso que nada diz, no entanto, este edifício ao ter esta baixada e ao ter esta antena, está-nos, em caso de uma descarga atmosférica, está-nos a servir de para-raios. Daí também que nesses edifícios, se vocês tiverem essa dúvida, numa moradia, por exemplo, em que tenham uma antena, em que essa moradia seja exposta, esteja em campo aberto e que haja o risco de uma descarga atmosférica, ou esteja num alto, ou esteja numa zona com uma probabilidade muito grande de ocorrer uma descargas atmosféricas, na dúvida, vocês utilizem o descarregador tipo 1 na mesma, no quadro geral, e não coloquem o tipo 2. Pronto, existem descarregadores indicados para edifícios com menos volumetria, como moradias, edifícios mais pequenos, que é, por exemplo, o nosso V50, que é um descarregador tipo 1 mais 2, tem exatamente o tamanho do descarregador tipo 2, no entanto, faz as duas funções. Faz o tipo 1 e faz o tipo 2. E o que é isto? O que é isto de descarregador tipo 2, tipo 1? Fique com essa ideia. O tipo 1, ondas de raio, sempre no quadro geral. Tipo 2, descarregador ondas que venham pela nossa rede, subtensões que venham pela nossa rede elétrica, as tais manobras de rede, ou então ondas de subtensões que venham através de, por exemplo, um raio que caiu a 2 km de distância pela Terra, vai-nos chegar à nossa instalação com uma onda de subtensão tipo 2. Pronto. A maioria das instalações espalhadas aí pelo nosso país levam descarregadores tipo 2. Tipo 1, são mesmo daqueles casos que nós falámos. Para-raios, por exemplo, uma torre de média tensão, um posto de média tensão metálico, tem descarga à terra muito próximo da nossa moradia, também deve ter um descarregador tipo 1 no quadro geral, no quadro de entrada. A partir daí, sempre descarregadores tipo 2. Como vocês veem, grande parte das instalações, com duas referências de descarregadores, nós cobrimos uma grande ou uma vasta área de instalações. Não é nada complicado. Basta fazer a tal pergunta que é: tem ou não tem para-raios? Tem para-raios tipo 1 no quadro geral, tipo 2 nos restantes quadros. Não tem para-raios. Tipo 2 em todos os quadros. Quer geral, quer parciais que distem mais de 10 metros do principal. Aqui temos um exemplo e uma questão que nos colocam muito e que gera sempre muitas dúvidas, que é a utilização ou não de fusível na proteção ao nosso descarregador. Vocês veem aqui um exemplo em que temos uma portinhola de entrada do edifício, por exemplo. Temos o nosso quadro geral, temos o cobrimento do cabo até o quadro parcial e depois temos a proteção fina no equipamento local, não é? Na nossa carga. Então, quando é que é necessário o nosso fusível no descarregador, por exemplo, no quadro geral? Se a montante deste quadro ou deste descarregador nós tivermos um fusível que seja inferior ao calibre máximo do descarregador, por exemplo, vou dar um exemplo, os nossos V20, que são os descarregadores mais utilizados, que é o descarregador tipo 2, o calibre máximo dele são 160 amperes, ou seja, se por exemplo aqui tivermos a montante uma proteção de 100 amperes, quer dizer que aqui, no nosso quadro geral, nós não necessitamos de colocar nenhuma proteção ao descarregador, ou seja, podemos ligar diretamente o descarregador ao barramento desse quadro. Mas se, por exemplo, esta proteção é fio, nós temos aqui, for de 500 amperes, ou for 250 amperes, ou for maior que 160 amperes,
então nós vamos ter que utilizar aqui uma proteção fusível ou adjuntor ao nosso descarregador. E aqui utilizamos sempre a lei da seletividade. Okay? Já vi muitas vezes em alguns projetos, no fusível 1 temos, por exemplo, 80 amperes e o projetista indicar a proteção, querer na mesma a proteção, ela é dispensável, mas no entanto ele pode querer e mal não faz, e querer, por exemplo, fazer proteção com um fusível de 160 amperes. Ora, isto não faz sentido, ok? É utilizar sempre a regra da seletividade. Qual é que é a importância de um bom dimensionamento do fusível? Vamos dar um exemplo. Se colocarmos aqui um fusível muito inferior àquele que é recomendado, o que nós podemos estar a fazer é limitar a capacidade de descarga do nosso descarregador. Ou seja, tendo um descarregador, por exemplo, o V20, que tem uma capacidade de descarga de 40 kA, se nós não colocarmos o fusível que deve ser, não é? Que é recomendado, o que vai acontecer é que nós podemos ter um equipamento com uma capacidade de descarga de apenas de 10. E nós pensamos que ele tinha capacidade para 40 kA, mas afinal o nosso fusível vai tirá-lo de serviço em caso de uma descarga superior ao que devia, e então nós compramos um Ferrari e andamos com Fiat Uno, por exemplo, não é? Ou seja, limita-nos o funcionamento do nosso descarregador. É isso que tem que ter em conta. Aqui é uma questão que há sempre muitas dúvidas no fusível a escolher e nós estamos cá para esclarecer. Alguma questão que tenham, disponham. Depois, por último, no que diz respeito à proteção contra as cargas atmosféricas, testes e manutenções. Isto é uma questão também que, pelo menos nós que andamos no terreno, nunca ou raramente vemos a ter em conta. Ou seja, em função do nível de proteção, nível 1 ou nível 2, ou nível 3 ou nível 4, nós deveríamos ter uma inspeção visual todos os anos e uma inspeção completa 2 em 2 anos. Se for uma instalação com nível 3 ou nível 4, no mínimo deveríamos ter uma inspeção visual de 2 em 2 anos e uma inspeção completa de 4 em 4 anos. O que é isto de inspeção completa? É fazer medições, é verificar se existiram alterações na estrutura ou na cobertura do edifício em que tínhamos que alterar, por exemplo, o comprimento das hastes, ou que tínhamos que acrescentar mais hastes captoras. Por exemplo, se existiram descargas atmosféricas na nossa estrutura que possa ter danificado alguma baixada ou algum equipamento. Pronto, isto é obrigatório pela norma, no entanto, não há nada em Portugal que o obrigue. Mas, como eu disse logo no início, a lei vai mudar, brevemente, dentro de 1 ou 2 anos isto vai mudar, e todos os instaladores e todos os intervenientes na proteção contra as cargas atmosféricas vão ter que ter formação e vão ter que estar registados na NPC para poderem fazer este tipo de instalações. E a manutenção não é nada mais, não é nada menos que pode ser, no fundo, vai ser obrigatório. E quem vai ter que fazer? Vai ter que estar devidamente credenciado para isso. No fundo, é mais abrir do mercado para este tipo de instalação. Ou seja, até aqui instalava-se um para-raios, colocava-se um controle de descargas e nunca mais ninguém queria saber daquilo. Efetivamente iam ver, caiu aqui uma descarga. Mas não iam ver se os descarregadores de subtensões continuaram a funcionar, se houve algum equipamento, algum condutor que sobreaqueceu e eventualmente até quebrou e deixou de estar a fazer continuidade. A partir de agora, a partir de que essa lei saia, já vamos ter que ter instaladores, especialistas, digamos assim, a fazer estas inspeções e estas verificações anualmente, ou 2 em 2 anos, nessas instalações. E temos de estar todos preparados para isso. Vai-nos garantir melhores instalações na execução e também depois na manutenção vamos estar mais preparados para isso.
Prontos. O controlador de descargas aqui aparece basicamente com esse intuito, ou seja, não serve para mais nada do que para nos dar alguns dados para a nossa manutenção. Isto é, às vezes questionam-nos, é preciso dois controladores de descarga, 4, é preciso 5. Há marcas que recomendam um controlador de descargas por baixada. Ora, isso é um erro. Isto porquê? Por exemplo, o nosso contador de descargas, ou controlador de descargas, basta ser colocado em uma baixada, ou mesmo no quadro elétrico. Porquê? Porque se houver uma descarga atmosférica, vai haver uma elevação de tensão em todas as baixadas. A não ser que seja um edifício ou uma estrutura muito grande, e aí podemos ter que colocar um em cada ponta. Se assim não for, basta um, porque ele não conta a intensidade que vai passar nessa baixada. Conta sim se houve uma descarga ou não. E isso não interessa se é um valor muito alto de corrente ou não. E se houver uma descarga, não vamos ter corrente em todas as baixadas. Umas mais e outras menos, como é óbvio. Nós aconselhamos a instalação do nosso no quadro elétrico. Isto porquê? Porque o nosso controlador de descargas tem capacidade de fazer leitura quer das correntes de raio, okay, quer das subtensões tipo 2 ou subtensões que venham pela rede. Qual é que é a vantagem disto? Nós, ao colocarmos no nosso condutor de terra, do nosso barramento geral, nós já vimos que se houver uma descarga atmosférica, nós, nesse barramento, vamos ter essas correntes. Vai haver uma elevação de corrente e vamos ter essas correntes. Ou seja, ele já detectou essa queda de raio. No entanto, se houver uma manobra de rede, uma descarga atmosférica que venha, uma subtensão que venha pela terra, mas que o raio caiu a uma distância bastante grande, um contador de descargas que esteja mesmo na baixada não vai ler estas subtensões. Ou seja, o local indicado, no nosso entender, para o nosso controle de descarga é sempre no barramento de terras. Se houver um problema, por exemplo, com a EDP, ele registra a hora e o dia em que houve essa subtensão. E vocês conseguem provar que houve uma subtensão que veio da rede, que não foi uma subtensão devido a uma descarga atmosférica, mas sim uma subtensão que veio da rede. Conseguem provar que efetivamente caiu, que a vossa instalação teve essa subtensão. Okay? Pronto. E depois, em termos de manutenção, lá está. É importante termos, no mínimo, um, mas nunca, ou pelo menos não é necessário que instalem um por baixada. Okay? Se alguém vos obrigar a isso, digam-nos que não é obrigatório e não está em norma nenhuma essa obrigatoriedade. Pronto. Para concluir, um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Nós temos de ter sempre 4 componentes no nosso sistema, que é a ligação à terra, nós vimos logo no início, o sistema de captação e derivação e as ligações equitenciais, quer através das regras equitenciais, ligação direta aos equipamentos metálicos, quer através de ligadores de protetores contra subtensões, que são os nossos carregadores de subtensões. Estas 4 componentes têm que estar sempre no nosso sistema de proteção contra as descargas atmosféricas. Se alguma delas falhar, por exemplo, a ligação equitencial, está o caldo entornado. Não é? Temos o nosso vale mais, nós instalamos o nosso para-raios. Depois, outra nota importante na cobertura dos edifícios. Podemos fazer a nossa malha de proteção lá em cima, no entanto, não devemos deixar nenhuma estrutura fora dessa malha de proteção ou fora do ângulo de proteção das hastes captoras. É um cuidado que temos que ter. E lá está, o método da malha assegura apenas a proteção na proximidade, ou seja, tudo que está acima da malha deixou de estar protegido. E daí temos de ter sempre o cuidado de colocar as captoras nas tais estruturas que saem fora da malha captora. Outra recomendação e outro ponto importante é a utilização de elementos naturais da construção, as tais chamadas baixadas naturais ou captas naturais,
nunca devemos deixá-los fora das nossas ligações existenciais ou do nosso sistema de encriptação. Porquê? Porque vai criar ou pode criar diferença de potencial entre pessoas, por exemplo, ou entre estruturas metálicas. E essas sim são perigosas para as pessoas e para o equipamento elétrico e eletrónico. Pronto, basicamente é isto. Espero que tenha sido interessante e que tenha aprendido alguma coisa. Não sei se há dúvidas ou se há alguma questão. Assim, eu da minha parte fiquei esclarecido. Obrigado pela apresentação, Luís, mais uma vez. Não sei se algum colega também tem alguma dúvida. O calço para sempre, não é? Como se costuma dizer. Parece não. Acho que não. Pronto, assim sendo. E o Luís, se depois fosse possível, claro, se for possível, deixar a apresentação para nós guardarmos na nossa documentação técnica. Pronto, temos aqui pessoas mais técnicas que têm um interesse maior por isto, não é? Eu, o Ricardo, por exemplo, o André e o Marco. Se fosse possível, pronto, agradecíamos Sim, também. tu gravaste, não gravaste, Luís? Não ficou gravado. Nós vamos mandar a apresentação. Não, a apresentação, eu estou a falar da apresentação do PowerPoint. Sim, do PowerPoint, exato. Sim, isso temos. A gravação de vídeo, não, isso não. E vamos enviar mais uma vez, José Pedro, se estiveres de acordo, mais para os colaboradores internos da Nortécnica, aqueles guias de escolha rápido para o anel de terras, que eu acho que isso é interessante. Sim. E um guia de escolha também para os carregadores de tensão. Sim, isso faz E toda a alguma atenção. dúvida que eles tenham também no dia a dia, estamos à vossa disposição para esclarecer. Sim, é importante porque nós este ano tivemos, falando agora um bocadinho mais da questão comercial, temos tido bons resultados nesta área dos descarregadores de subtensão e nas redes de terras. Portanto, faz todo sentido. Se puderes enviar também esse apoio, agradecemos, claro. Vamos enviar com certeza. Dar-vos mais autonomia também. Isso mesmo. Muito bem. Assim sendo, Ok. não havendo mais questões, resta-me agradecer então o convite, a vossa presença também e desejar a todos um bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Obrigado. Obrigado a todos. Deus.